A série de estudos dessa semana está chegando até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Life by Grace Church nos Estados Unidos. Que o Shalom de Deus inunde todas as áreas da sua vida, enquanto meditamos na preciosa, viva e eficaz Palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos hoje para a primeira parte do tema, tomando a graça para aprofundar a comunhão com Deus. A minha Bíblia está aqui aberta em Mateus 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Vemos então, meus amados irmãos, que não basta pensar que está no caminho certo. É muito importante estar no caminho certo, na diretriz correta e pela graça. Então aqui nós vemos o que somos chamados e vamos falar como podemos cumprir isto pela graça. Não debaixo da lei, condenação ou culpa, mas sim pelo milagre da graça. Aquilo que Deus nos chama, Ele mesmo supre, porque a sua presença vai conosco em todo o trajeto. Uma diretriz correta é rara. A Bíblia diz em Mateus 24, que nos últimos dias haveriam muitos falsos profetas e que deveríamos tomar cuidado. Quando em Gênesis capítulo 1 e 2 Deus disse especificamente para que eles não tocassem na árvore do conhecimento do bem e do mal, não buscassem a independência, mas que realmente ouvissem a voz do Senhor. Em Gênesis 3 vem o diabo e diz exatamente o contrário e acabam ali cedendo ao diabo e veio a queda. Assim hoje o diabo, através da religião, procura implementar chamadas. Olha, que parecem boas, mas que na verdade são inimigas da verdadeira chamada excelente que é buscar o reino de Deus e a justiça pela graça. Nós queremos falar durante essa semana a importância, meus amados irmãos, de atender o verdadeiro chamado. Hoje vemos pessoas que estão fazendo coisas boas, mas não estão fazendo exatamente o que o Senhor os chamou. Aqui em Provérbios 23:26 diz: dá-me, filho meu, o teu coração. Desde a queda, o Senhor quer renovar a nossa mente, o Senhor quer trabalhar em nossa alma, porque a queda produziu profundos estragos em nossas emoções, pensamentos, desejos, intenções. E agora o trabalhar da graça em nosso interior é realmente prioritário para Deus, para que Ele, trabalhando em nosso interior, Ele possa produzir então uma comunhão cada vez mais profunda com Ele e também um bom testemunho diante das pessoas. Em Romanos 8:29 diz que o Senhor está trabalhando para nos fazer cada vez mais semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Então Deus nos fez a sua imagem e semelhança e nos deu domínio. Agora precisamos começar do começo: imagem, semelhança e domínio. Isto nós vemos os 4 solos. Ali o primeiro solo é aquele que ouve, mas a sua mente está cheia de ideias, informações, na minha opinião, na minha religião. A pessoa está ali, mas a palavra não penetra. Ela não entende a proposta da palavra porque ela tem uma outra diretriz mental. Ela está equivocada. Ela pensa ser sábia. E a Bíblia manda chamar essa sabedoria de loucura, porque o chamado do Senhor é realmente atendido pelos humildes. Olha só, você vê ali o primeiro tipo de solo, ele está ouvindo, mas com a mente desatenta, com a mente realmente em outra frequência e idolatrando seus pensamentos. Depois vemos o segundo tipo de solo, que é uma terra rochosa, uma terra sem profundidade. Meus amados irmãos, quantas pessoas que estão com o coração tão endurecido, um coração assim cheio de traumas, cheio de relacionamentos quebrados. Então essa pessoa está procurando o carinho das pessoas, está procurando realmente tantas coisas, mas não está na trilha certa, no caminho certo, que é o trabalhar diário da graça no nosso coração, para que tenhamos uma comunhão cada vez mais profunda com Deus. Então essa pessoa, num primeiro momento, até recebem a palavra com alegria, mas não tem profundidade. Elas têm ainda a sua vida, elas têm ainda as suas ambições e o seu tempo e o seu modo, de forma que são esporádicos diante do Senhor e não entendem e nem atendem à proposta de entregar diariamente o seu coração para o Senhor. Isto é algo muito sério. Realmente há muitas pessoas que têm um relacionamento tão superficial com a palavra não penetra e não germina.
Aqui vemos o terceiro tipo de solo, nós podemos ver isso em Lucas 8, do versículo 9 em diante, que são aqueles que estão com a semente sufocada no meio de muitos espinhos. A pessoa quer Deus, mas ela quer muitas outras coisas. Ela não está disposta a abrir mão dos ídolos, do mundanismo, da carnalidade, do pecado. Ela está muito ansiosa por coisas que realmente são boas e necessárias, sabe? Desde a queda, o homem tem dificuldade financeira, na família, sexual, sentimental, na saúde. Todas as áreas foram detonadas. Aqui em Lucas 14:33, que aquele que não renunciar a tudo, ou seja, colocar tudo em segundo plano, né, irmãos? Não poderá ser discípulo do Senhor. Ninguém pode colocar um pé em cada canoa, uma vai para a direita, outra vai para a esquerda. A proposta do Senhor requer uma entrega total pela graça. Se a pessoa realmente não compreender o chamado e não atender o chamado pela graça, ela vai estar atendendo o chamado da queda. Porque desde a queda o homem tem problema financeiro, ele vai estar ansioso porque ele precisa de dinheiro. E ele vai estar ansioso porque está com problemas familiares, de saúde. Só que essa ansiedade não resolve nada. A preocupação, além de tudo, vai estragar a saúde e encurtar a vida da pessoa. Então isto é, abordar um problema, tentando solucioná-lo, mas piorando mais ainda. Porque através da fé nós vencemos o mundo. E esta fé vem de atender o chamado do Senhor de restaurar o nosso coração. Então o homem desde a queda está com o coração na ansiedade, no pecado, no mundanismo. Agora o Senhor chama para dar o coração para o Senhor dia após dia. Sabe, cada dia que nós não entregamos o nosso coração para o Senhor, ele fica mais duro, mais insensível, mais frio, mais apegado ao pecado, ao mundanismo, mais interessado nas coisas deste mundo. O apetite pela palavra, pela oração, por estar com o irmão cheio do Espírito Santo vai diminuindo. O que nós vemos claramente é que não ouvir e não atender o chamado do Senhor é muito sério. Lá em Isaías 1, 19 e 20 diz: se você ouvir e atender, com a disposição de obedecer, né? Pela graça, você comerá o melhor dessa terra. Mas se você não atender, você será destruído. Então nós vemos que o tempo está passando e o diabo tem uma contenda com todos os habitantes dessa terra. E o coração que não for entregue para o Senhor, naquele dia o Senhor vai dizer assim: ó, apartai-vos de mim que eu não te conheço. Então há muitas pessoas que estão fazendo realmente tantas coisas, mas não estão entregando o seu coração diariamente para o Senhor. Estão entregando a sua oração, coração cheio de mágoa, entregando os seus pedidos financeiros, trabalhando no templo, se convertendo às bênçãos, fazendo campanhas, mas o Senhor não está tendo o coração dessas pessoas, porque elas não estão entregando. Na verdade, nem é ensinado essa prioridade máxima que Deus quer relacionamento. Não rituais, religião, repetição, não. Não é seguindo regras, é pela graça. O que vemos é que o terreno espinhoso, ele acaba tentando resolver o problema sem tratar o coração. Ali vai brotar a fé. Um coração limpo verá a Deus. E então, diz 1 João, que quando eu ver a Deus, o medo será substituído. O medo vai ser banido e o amor vai fazer com que eu consiga amá-lo, porque ele me amou primeiro. Está lá em 1 João 4, 18 e 19. Portanto, o chamado do Senhor para buscar o reino de Deus e sua justiça pela graça é algo raramente pregado e também raramente obedecido. As pessoas não estão nesta carreira. Quando Deus fala em vinhos novos e em odres novos, fala realmente que essa fé do Novo Testamento, a fé do Filho de Deus, ela vai brotar num coração renovado. Olha, uma alma sarada pela graça. Sabe, é muito importante compreender que isso não é debaixo de culpa, condenação ou esforço na carne. Não, isto é pelo milagre da graça, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. É muito importante a experiência que Moisés teve no deserto. Sim, a tarefa que Deus o chamou era titânica, era enorme. Realmente tirar aquele povo do maior império da terra, que era Faraó. Mas veja, Deus estava com Moisés, produzindo seus sinais ali. E quando Moisés estava ali diante do mar, o povo murmurando, e lá vinha Faraó com seus carros e cavalos, aquilo ali realmente parecia um mover muito destrutivo. A nível humano, o Faraó é o exemplo claro da invencibilidade humana. Mas nós vemos que Deus, o mover da graça, ele é sempre superior ao mover do diabo, a ponto do Senhor dizer em Isaías 54:17 que toda ferramenta não prosperará. A ponto de Deus dizer assim, que Deus nos guiará em triunfo sempre. A ponto de Deus dizer que Ele suprirá todas as nossas necessidades. A ponto de Ele dizer que nos
Ele nos fará realmente triunfar e nos fará realmente reis e sacerdotes. A Bíblia chega a dizer em Hebreus 7 que Deus pode salvar completamente todos aqueles que vêm a Ele através de Cristo. A Bíblia deixa clara que o mover de Deus é invencível, soberano e indestrutível. Em Isaías 43:13 ele diz: operando eu, diz o Senhor, quem impedirá? Quando compreendemos que o mover do Senhor dá conta de qualquer situação, agora, para isto é preciso que a fé brote. E a fé não brota enquanto eu olho para as ondas, mas sim quando eu olho para Jesus. Portanto, o trabalho do inimigo é que o homem, mesmo estando dentro de uma igreja, esteja em outra trilha. Ou na trilha de tentar servir a Deus primeiro, ou correr atrás da bênção, ou ficar olhando os defeitos dos outros, olhando o pecado, o mundanismo, né? Mas a verdadeira trilha, clara, nítida, é esta de buscar o reino de Deus e a justiça. Nós estaremos falando mais sobre isto essa semana e creio que você vai não apenas ouvir, mas obedecer. Vai ser casa na rocha. Que Deus te abençoe, um grande abraço em nome do Senhor Jesus.